O senhor aparece ao lado do presidente Lula, orando com o presidente Lula, ora o senhor aparece defendendo o Bolsonaro. Quando eu digo que eu não sou bolsonarista, é porque no bolsonarismo você tem que concordar com 100% do que diz, pensa e respira o presidente Bolsonaro. Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui para vocês com o deputado federal Othony de Paula. Aqui nesse vídeo aqui ele vai falar sobre a questão da sua candidatura ao Senado em 2026. Ele vai falar sobre a qualificação de um senador e aí ele já vem descartando logo o Flávio Bolsonaro, porque aqui ele vai falar sobre candidatos que tenham ficha limpa, que não tenham nada com a justiça. Aí ele vai falar, vender o peixe dele, é lógico, né? Ele vai falar sobre o apoio dele a Bolsonaro e vai dizer que ele não está apoiando Lula, porque muitos estão dizendo que ele está do lado de Lula, e aqui ele vai declarar nessa entrevista que ele não está apoiando Lula. Mas vamos acompanhar essa entrevista aqui e ficar por dentro de tudo que Othony de Paula vai falar. Curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse vídeo agora. Quando eu digo que eu não sou bolsonarista, é porque no bolsonarismo você tem que concordar com 100% do que diz, pensa e respira o presidente Bolsonaro. Eu tenho vida própria, eu tenho mente, eu tenho raciocínio. Naquilo que eu tenho que concordar, eu concordo. Tanto que eu nunca fui do partido do presidente Bolsonaro e sempre fui um dos seus maiores apoiadores. Aliás, para de ouvir o que as pessoas dizem do Othony e vá para a rede social do Othony. Vá lá, Othony de Paula Oficial. E você vai ver, o Othony continua o mesmo, sendo que eu sou amigo, eu não sou bajulador. Se o presidente Bolsonaro viabilizar a sua candidatura, todos nós somos Bolsonaro. Se ele indicar alguém viável, todos nós vamos nessa indicação viável do presidente Bolsonaro. Eu só quero ser uma alternativa, não apenas para a igreja, mas uma alternativa para os conservadores, para aqueles que querem um político limpo e que seja um conservador de direita e que possa representar o nosso Estado no Senado Federal. Outra coisa que eu quero colocar muito claro, eu disse que eu não sou bolsonarista mais, mas não significa que eu não apoio o presidente Bolsonaro. Na esquerda, o senhor não é confiável. Eu queria que você explicasse um pouco mais essa posição, porque ora o senhor aparece ao lado do presidente Lula, orando com o presidente Lula, ora o senhor aparece defendendo o Bolsonaro, como fez semana passada, inclusive. Eu queria que o senhor, para os telespectadores, deixasse um pouco mais claro exatamente o lado que o senhor se encontra. Primeiro que eu quero te agradecer, Ricardo, por essa oportunidade que você me dá aqui agora no Jogo do Poder. Bem, eu entendo que essa dificuldade que algumas pessoas têm de saber de que lado o Othony está, ela é muito própria do momento político que nós estamos vivendo. Sim. Na verdade, a política sempre admitiu que houvesse conversas, que houvesse diálogos, seja de um lado ou seja do outro lado, né? Mas, de um tempo para cá, a polarização fez com que houvesse o entendimento de uma luta entre Deus e o diabo. Se Deus está comigo, o diabo estaria do outro lado. Era uma luta do bem contra o mal. O bem, para quem é de direita, é a direita. O mal seria a esquerda. Embora sendo oposição ao atual governo, eu sempre digo o seguinte, eu não aplaudo o caos. Eu não sou daqueles que torcem para o avião cair porque eu não gosto do piloto. Até porque eu e minha família, todos nós estamos dentro dessa mesma aeronave. Houve uma decisão na Câmara, de certa maneira, entre aspas, inocentando o deputado Alexandre Ramagem, que foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso, enfim, da conspiração, enfim, de 8 de janeiro, no caso do atentado, enfim, contra a democracia. Na sua avaliação, nós estamos vivendo realmente um esticar da corda, estamos vivendo um acirramento desse confronto? Você casa para ter harmonia. Sim. Mas tem as brigas, tem as discussões. Sim. Eu vejo com muita naturalidade todas essas discussões que, obviamente, a imprensa, devido a esta polarização política,
acaba dando esta conotação de que os poderes estão em guerra. Na verdade, pelo que eu conheço, o presidente Hugo Motta, ele que é um democrata e sabe que tensionar mais ainda só vai trazer dificuldade para o Brasil, eu entendo que o Hugo, obviamente, cumpre o seu papel, que nós, deputados, esperamos dele, de proteger a Câmara Federal, proteger as competências da Câmara Federal. Agora, sempre vai caber constitucionalmente ao STF a última palavra. Podemos concordar ou não concordar, mas decisão judicial a gente cumpre. O que eu entendo é que, em meio a todas essas polêmicas, em meio a todo este aparente esticar da corda, Hugo terá a capacidade de dialogar, não é? Fora das câmeras, fora dos raios midiáticos, não é? E sentar com toda a Suprema Corte, ou com parte da Suprema Corte, para que a gente chegue a uma pacificação nacional. Ninguém aguenta mais essa briga. Essa briga, ela deve se manter, sim, no tempo da eleição, não é? Sim. Porque quando a gente mantém esse acirramento durante o fim do processo eleitoral, você causa uma instabilidade nacional, fazendo com que até investidores não queiram investir no Brasil, não é? Você causa uma instabilidade econômica, você causa uma instabilidade jurídica, e com isso quem perde mais uma vez é o cidadão brasileiro. Eu sou da seguinte teoria, não é? Deputado, o senhor tem uma ação movida pelo ministro Alexandre de Moraes contra o senhor, né, por difamação, injúria e por aí afora. Eu tenho a consciência em paz de que eu exagerei naquelas minhas defesas à nação, nas minhas defesas ao presidente Bolsonaro, no calor da emoção. Você não é robô, não é? Você acaba exagerando. E eu exagerei. Já na época, eu reconheci que as adjetivações que eu fiz contra o ministro Alexandre de Moraes extrapolaram até o meu comportamento pastoral, ético pastoral, que não me permite usar alguns adjetivos que poderiam se assemelhar ou serem comparados a algum xingamento, apesar de que não houve palavrões. Caso seja condenado, espero que não, recorrer aos mesmos trâmites que agora... Alexandre Ramagem recorreu. Isso, e eu não pretendo recorrer. E não pretendo recorrer porque entendo que o diálogo ainda é o melhor caminho. Não é? E eu não quero constranger o presidente Hugo Motta, eu não quero constranger o meu partido e não quero constranger também a Suprema Corte. Deixa eu só te contar esse caso onde eu fui orar pelo presidente Lula. Eu não fui orar pelo Lula. Na verdade, a Frente Parlamentar Evangélica, da qual eu era vice, Lula iria sancionar o Dia da Música Gospel, que era uma lei cujo proponente era um dos nossos membros da Frente Parlamentar Evangélica. Bem, nem o presidente da frente poderia estar, o deputado Silas Câmara, lá do Amazonas, e nem o deputado Raimundo Santos, que era o autor desse projeto de lei que seria sancionado pelo presidente Lula. Foi-me dada esta missão. Eu já sabia do risco que eu ia correr e da pancadaria que viria sobre mim. Que sofreu. Mas não veio porque eu estava lá, naquele momento do sancionar da lei. Veio e viria porque eu já tinha sido chamado de traidor quando eu optei em apoiar o Eduardo Paes para a Prefeitura do Rio de Janeiro contra uma decisão e uma orientação do presidente Bolsonaro, que era Alexandre Ramagem. Eu espero que o prefeito Eduardo Paes seja candidato a governador no estado do Rio de Janeiro. E eu estarei cerrando fileiras ao seu lado mais uma vez. Não tenho um compromisso presidencial com ele, tá certo? Sim. Principalmente se ele estiver apoiando Lula. Eu já disse isso a ele. O meu compromisso com ele é até ele chegar ao governo do estado do Rio de Janeiro. Eu vou estar ao lado presidencialmente
no campo da direita, não é? Seja ao lado de alguém indicado pelo presidente Bolsonaro, ou seja ao lado de alguma outra opção que com certeza a direita terá, mas consigo separar. No meu caso, apoia um candidato a presidente que eu não vou apoiar, não tem nenhum problema. Eu não estou se apoiando ele para ele ser presidente da República, eu estou apoiando ele para ser governador do meu estado. E hoje eu entendo de que Eduardo reúne as melhores condições para ser governador. Primeira condição, é alguém que já provou que sabe administrar. Segundo, é alguém que já provou que tem a vida limpa. Todos os processos que tentaram envolver o Eduardo caíram por terra. Verdade. Eduardo hoje não tem uma acusação na justiça contra ele, não é? E Eduardo tem a capacidade de dialogar. Teve comigo, que sempre fui um oponente a seu governo. Eu quero primeiro saber, o senhor é candidato ao Senado? Sou pré-candidato ao Senado Federal. E não sou porque eu acordei ontem, não é assim, dizendo de que eu sou candidato ou que eu tenho vaidade para ser senador da República. Na verdade, vaidade estraga qualquer político, estraga qualquer política. Quando há duas vagas para o Senado, a igreja, os cristãos conservadores elegem um senador na segunda vaga. Crivella duas vezes e o falecido deputado Harold de Oliveira, que foi eleito senador. Sim. Hoje está o senador Portinho, que era o seu suplente. Não vote em candidato ao Senado que tem processo na justiça. Não vote. Porque quando ele chegar no Senado, ele não terá credencial, ele não terá moral para fazer as mudanças que o país precisa. E qual é a principal mudança que o país precisa? Ado a ado, cada poder no seu quadrado. E aí, meu amigo, quando chega alguém, mas eu sou bolsonarista, mas tem processo. Mas eu sou de direita, mas tem processo. Não vai me ajudar. Por quê? Porque chegando lá, a Suprema Corte puxa a gavetinha e fala assim: ô, senador, é o senhor aqui? Esse processo é de Vossa Excelência? Acabou. O camarada que gritou, eu vou chegar lá, não chega, é historinha. O sistema copita, toma, cala a boca desse cara. Atenção, se eu for candidato ao Senado sem resolver, ainda com esse processo, não vote em mim. Aliás, eu nem serei candidato para o bem do Brasil. Aliás, eu convido a todos os pré-candidatos ao Senado da República, para o bem do Brasil, não coloque o seu nome à disposição dos cariocas e dos fluminenses se você tiver processo. Ajude a esse país a voltar para o eixo, tá certo? Então, nós vamos para esse enfrentamento. Eu sei que não será uma tarefa fácil, porque o sistema não me aplaude, o sistema não me quer, e dificilmente eu teria um partido ligado ao governo que me apoiasse. Agora, a candidatura de Pablo Marçal em São Paulo provou que não tem mais essa de partido pequeno, desde que a candidatura se viabilize. Principalmente candidatura majoritária. Desde que o candidato consiga conversar com o povo, desde que ele fure esse bloqueio da mídia tradicional e vá para as redes sociais conversar com toda a população. Sim. Eu acho que essa capacidade a gente tem, portanto, ali poderia ser, obviamente, o nosso caminho. Mas eu tenho uma estrada de um ano aí pela frente para eu me viabilizar realmente ao Senado Federal. Viabilizando, eu não tenho dúvida de que não faltará partidos lá na frente. Sim. Não é? Agora, é claro que nesse exato momento eu preciso ter a certeza de que eu tenho um canto ao sol, não é? Isso, um lugar ao sol, caso a gente se viabilize. Eu tive uma conversa muito boa com Pablo Marçal, que é um amigo do coração, não é? Que é presidenciável. Mas tem problemas para se candidatar, porque está inelegível. Vai aí resolver esses problemas dele, não é? Sim. Que são também problemas que não são de ordem moral também, graças a Deus. E estive com o Pablo e me reuni
com o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche. O PRTB, obviamente, ele é um partido dito e visto como um partido nanico, pequeno. Sim. Tem algumas coisas aqui que eu tenho que concordar com as falas de Ottoni de Paula. A primeira coisa é quando ele diz que não é bolsonarista, mas apoia o Bolsonaro. Ele foi muito criticado nas redes sociais, e é verdade, pelo fato de que ele foi fazer uma oração pelo Lula. E ele explicou muito bem. Ele, como pastor, tem a questão dele ser deputado e tem a questão dele ser pastor. Ele não é pastor da direita. A gente tem que separar essas coisas aqui. Ele não é o pastor da direita, dos bolsonaristas. Não. Ele é um pastor, e pastor tem que ser pastor de todos. Independente se votou em Lula, de Bolsonaro, se não votou, se não gosta de nenhum dos dois, ele tem que ser pastor. E aí tem que dividir as coisas. Aí ele coloca, eu sou de direita. Aí já é outra coisa. O fato dele ser de direita, como ele explicou, não isenta ele de criticar o governo, de falar a verdade, de expor, então de fazer a oposição. Então ele deixou muito claro isso aqui, e ele foi muito atacado pelo fato de que ele se reuniu com o Lula e, como ele disse, foi lá no presidente, o presidente se aceita a oração, e o presidente aceita e ele orou. Ué, agora sim, eu não vejo nada demais nisso. Não vejo nada demais. Quer dizer que se o Lula fosse pedir oração ao Silas Malafaia, que é apoiador de Bolsonaro, o Silas Malafaia ia fazer o quê? Não, Lula, vou orar por você não porque você é de esquerda. Não. Como pastor, tem que se orar, independente de qualquer coisa. Aí é um ponto. Gostei dessa explicação que ele deu. Beleza. Outra coisa interessante aqui, então já deixando claro que ele não é apoiador de Lula, mas ele, na função de pastor, ele foi lá orar e fazer a sua missão, que é sua obrigação, mas como deputado ele é oposição ao governo. Outra coisa, ele disse, eu não sou bolsonarista. Aí é bom deixar bem destacado. Interessante que eu também não sou não. Porque o bolsonarista é aquele cego. O bolsonarista... Muitos bolsonaristas é assim, é aquele cego. Independente do que Bolsonaro fala, ele apoia, ele aplaude, ele diz que tá certo. E a mesma coisa é os esquerda, que é os lulistas. Independente do que Lula fala, não interessa. Ele acredita, ele aplaude, tá com ele, tá junto e não abre mão. É assim. Mas o direita, que não é bolsonarista, e o esquerda, que não é lulista, eles sabem raciocinar. Porque tem um monte de gente que é de esquerda, mas não vota no Lula, não concorda com o Lula, não aplaude o que Lula fala, o que Lula faz. E muitos que são de direita também não são doentes, não aplaudem, não concordam e critica quando tem que criticar. Isso é inteligente, isso é interessante. Isso, se as pessoas pensassem e raciocinassem antes de votar em um candidato, não tinha essa de dizer, eita, só tem Lula e Bolsonaro, porque na cabeça de muita gente é assim, ai não, só tem Lula e Bolsonaro, não tem mais ninguém. Oxe, tem vários nomes aí bom, capacitado, pessoas que acredito que são até melhores do que esses dois. Um exemplo pessoal que eu posso dizer, aí muita gente não concorda, beleza, tá tudo bem, mas olha os resultados de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Segurança pública, educação, saúde, infraestrutura. O homem fez uma revolução no estado. Há muitos criticando, não, mas no tempo da pandemia ele isolou isso. Ele fez o trabalho dele de governador. O Bolsonaro teve uma posição, beleza, não estou criticando, mas ele, como governador do estado, médico, né, uma pessoa que conhece a ciência, ele disse, não, essa foi a minha postura. E nem por isso o seu estado deixou de crescer. Nem por isso o seu estado deixou de avançar e hoje é um dos melhores estados do Brasil, que é com relação à segurança pública, à educação, com relação à saúde. Então é um deputado, aliás, é um governador que está com 86% de aprovação no seu estado. Ou seja, se a direita pensar direitinho, lógico que nós iremos votar em Bolsonaro se ele tiver condição e disputar a presidência. Mas se a direita pensar direitinho e Bolsonaro não tiver condição, o Ronaldo Caiado é um bom nome para tirar o Lula, esse desgoverno. Então, as falas de Ottoni de Paula foi muito inteligente. Eu não tenho nada contra o que ele disse. Nada, nada. Ah, não, agora não sou bolsonarista. Se o Bolsonaro pisar na bola, problema dele.
Outra coisa é os senadores. Aí tem muita gente que diz, ah não, eu vou votar naquele que o Bolsonaro mandar votar. Outra burrice, tanto da direita como da esquerda. Aí, quem o Lula mandar, quem o Bolsonaro mandar, eu voto. Não, não é assim. É como o Otônio de Paula deixou bem claro. Analise. Se a pessoa for ficha limpa, tiver uma conduta limpa, aí esse merece o voto. Independente do nome do partido, independente se tem o apoio de Bolsonaro e Lula ou não. Tem um nome limpo, tem uma boa conduta, olha o trabalho, olha a ficha da pessoa para depois votar. Porque o problema do Senado hoje, de muitos senadores que não tem moral de assinar um impeachment, é porque tem ficha suja. Aí pelo fato de ter ficha suja, quando um dos ministros puxa a gaveta que vê o nome dele lá, em uma lista de corrupção, rachadinha e um monte de trambicagem, aí diz, ah não, se tu assinar meu impeachment, nós conversa aqui no Supremo. Então, aí os senadores colocam o pé atrás e dizem, eu não vou assinar, porque senão... Então, se coloca uma pessoa de ficha limpa, que não tem o que dizer, aí pronto, ele assina e não tem para que temer. Então, esse é o problema do Senado hoje. O Senado hoje está sem moral. Por quê? Porque a maioria dos senadores são ficha suja. Então, se for para votar em Flávio Bolsonaro ou Otônio de Paula, eu voto em Otônio de Paula. Se Otônio de Paula é ficha limpa, não tem corrupção, não tem nada, não tem rachadinha, não tem nada, voto em Otônio de Paula. Ah, mas é filho de Bolsonaro, mas tem ficha suja, rachadinha, foi engavetado um processo que estava contra ele dentro do Supremo Tribunal Federal. Não voto nele. Ah, mas é filho do ex-presidente, não interessa. As pessoas têm que aprender a analisar as coisas para depois dar um voto. Porque um voto é 4 anos e um Senado é 8 anos. Tá? E 8 anos com menos do que nós pagamos de imposto lá. Eles têm carro, é segurança, é auxílio paletó, auxílio gravata, é gasolina. Então tem um monte de regalia. E aí a pessoa ainda dá um voto errado em uma pessoa que não vai ter a moral de assinar um impeachment para um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é lamentável. Então o Otônio de Paula, nem tudo que ele falou aqui, só não concordo com o Eduardo Paes, que ele vai apoiar para o governo do estado. Pronto, até aí. Mas o restante não tenho o que dizer do que ele falou. Gostei muito dessa entrevista. Se você gostou, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.